nesse caso, todo tipo de compras transversais, assim que chamavam lá dentro da empresa, compras transversais, como cimento, areia, blocos, ferro, tudo que é transversal para as obras. Fiquei um tempo nesta área, depois saí das compras transversais, fui para as compras como é que se diz? Compras de obras normais, para pequenas obras. Fui para as compras de instalações especiais, onde comprei tudo que tem a ver com hidráulica, VAC, domótica, CCTV, elevadores, tudo que tem a ver com esse tipo de compras. Fiz pela Greener Instala, que é instalações especiais. Depois fiz também obras especiais. Fiz 2 obras, que eram as obras de Porto de Namibe e a Basílica da Mochima. Infelizmente não terminei essas obras. Ok. Não terminei porque recebi um outro convite e abracei um novo desafio. Novo desafio. O ano passado, certo, abracei um novo desafio ano passado, onde mudei de indústria e hoje trabalho para a indústria do óleo e gás. Dentro da área de compras também, do supply chain, Ok. já dentro da área de compras, mas hoje trabalho como contract advisor, consultora de contratos. Também dentro da área Em de geral, Marta. compras, sim, Uhum. sim, Em geral, Marta, pronto. Só para elucidar o nosso público. Tu começaste a sentir, entraste no mundo sim. realmente de compras, vamos lá dizer, em 2017, não é? É isso? Sim, Em entrei em 2017 2017, sim. É entraste isso. diretamente. Mas tu, como é que foi, só para perceber, a transição Sim, em administração contratual, não é? Porque a administração contratual, para nós, né, por exemplo, nós estivemos juntos um período lá no Vias de Luanda, acredito eu, eram pessoas que sim, tratavam, por exemplo, os sim, contratos de subempreiteiros, não é? Aluguer de equipamento, um pouquinho disso. Não sei se estou a fugir. Gostaria de saber como é que foi essa mudança sim. em administração contratual e passar para o procurement, né, que eu compro diretamente, tipo, se é você a buscar, depois gostaria que falasse também um pouquinho o que é que realmente cinge-se no teu trabalho em procurement, se és tu que tens que ir diretamente ao fornecedor, se, como é que funciona, se tem um comercial, como é que funciona isso, mas eu gostaria que falasse um pouquinho da tua transição e depois o que é realmente o teu trabalho nessa área. Ok. A transição foi leve. Graças a Deus eu sempre tive pessoal que me deu apoio, sempre tive colegas muito experientes que me deram apoio, sempre tive suporte, né? Nunca fui eu sozinha, né? Ok? Na Greener, vou explicar como é que é, né? Na Greener, todo o pessoal das compras tem background técnico. Então, o meu background em engenharia e o meu background em administração contratual me deu skills, me deu, como é que eu posso dizer em português? Me deu bases para poder assumir esse desafio. A administração contratual que eu fiz na Odebrecht foi mais gestão de processos do que fazer contratos. Eu não fazia contratos, eu geria os contratos. Eu garantia, por exemplo, que os contratos estão em dia, que os termos e condições estão em dia, que, por exemplo, as faturas são pagas em tempo, garantir, por exemplo, que nós não temos multas,
garantir ou controlar, por exemplo, os estágios de produção, controlar os estágios de trabalho, garantir que o contrato está a ser gerido e performado, a performance do contrato está de acordo com aquilo que foi contratualizado. Tu disseste que já vamos chegar lá, né? Pronto, deu para perceber nessa parte de gestão. Mas tu disseste que estiveste também no aeroporto de Catumbela. Era também nessa área, nesse setor? Não, no aeroporto da Catumbela era em engenharia e controle de projetos. Sim, mas tipo fazendo o quê? Era essa parte de ver os contratos, era mesmo administração Não, contratual, não, era engenharia mesmo, era projetos. era projetos mesmo, era a parte Sim, de execução, de sim, projetos. Porque sim, eu conheço aquele aeroporto, já estive lá, né, algumas vezes, e realmente sim. está bem conseguido também. E então quer dizer que tu estivesse na parte de projeto da execução Sim, daquele aeroporto. sim. Nas obras todas de Benguela, eu tive em engenharia e projetos só. Era trabalhar diretamente com os projetistas, fornecer informação às obras, um bocado de desenho, trabalhar Ok. com a fiscalização, trabalhar com o cliente, fazíamos a ponte entre todas as partes. E também trabalhávamos em dossiês, por exemplo, para novas obras, porque Ok. a área de engenharia lá fazia parte da área comercial, então também, sempre que fosse necessário, dávamos suporte na fase de adquirir novas obras. Pronto, agora já na Green, com procurement, não é? Tinhas, porque eu agora estou a ver o teu perfil, o teu traçado. Tu começaste em projetos, conhecendo projetos, Sim, elaborando, acompanhando, não é? A execução de um sim, projeto em si. sim, Depois sim, passaste para a administração contratual, que era sim. basicamente ver se, não é? Os acordos, né? Os contratos, não sei se também envolvia o seguro, porque algumas obras envolvem também os seguros, né? Seguros, sim. Esteja tudo bem. E agora tu estás na Green. Quando eu digo tu estás, estou a me referir nessa sequência que eu estou a fazer. Isso Nesse mesmo. momento na Green, eu acho que tu Hum, mudaste um pouquinho o paradigma. Entraste já numa área não ligada mudei. diretamente à engenharia, é mais comercial, não é? Acredito que o procurement é mais comercial. Como é que é? O que é o procurement e qual é a diferença que tu sentiste? No princípio, para ser sincera, eu não gostava. Eu achava que o procurement era pouco para mim. Eu achava que eu merecia mais, porque eu não tinha também noção do que era o procurement. E acho que Já nós, tinhas nós ouvido falar antes engenheiros, de ir para a Green? Já tinhas ouvido falar disso antes de ir para a já Green? já tinha ouvido falar, mas Ok. mesmo assim eu achava que era pouco. Porque nós, quando saímos da faculdade, a nossa ideia é sempre ir para as obras. Nós achamos que a engenharia civil é fazer obra, é estar no campo, é estar debaixo do sol, é vestir capacete, botas, é estar de macacão. Mas a minha trajetória foi diferente. Eu sempre fui apoio Uhum, e tenho orgulho de tê-lo sido, né? E ainda sou apoio, ainda hoje também sou apoio. uhum, E eu acho que nós todos somos importantes e o universo da engenharia é muito maior do que aqueles que nós achamos que é quando somos estudantes. uhum, Então, eu aprendi a gostar do procurement, aprendi a gostar de compras, aprendi a gostar do trabalho que eu fazia. No princípio não foi fácil, mas aprendi a gostar daquilo que eu Quais estava, foram as da função que dificuldades eu que tu desempenhava. encontraste? Tipo, chegaste lá, não é? Sei pá, já não é campo, já não é capacete, já não é botas, tiveste que pendurar as botas, como se diz. Agora era sapatinho, né? Sim. Mas, para além dessa dificuldade de mudar o paradigma, qual foram as dificuldades no próprio trabalho em si? Como é que foram os desafios? Os desafios eram muitos, por exemplo, nós temos
a Greener em si é uma empresa que já tinha muito caminho andado em relação às compras, eles tinham procedimentos bem definidos Sim. e, e a própria empresa é muito bem estruturada em termos de quem faz o quê e quais são as responsabilidades de cada um. É um lugar onde eu posso dizer que eu ganhei muita maturidade, porque eu acho que na Odebrecht eu não sei se é pela estrutura da empresa, mas eu me senti às vezes que era muito cômodo. Estás a ver? Tipo, é muito fácil, porque eles têm uma estrutura já muito bem definida. Na Greener eu aprendi a crescer, aprendi a andar com os meus Uhum. pés e a ir buscar aquilo que era necessário. Os desafios foram muitos, como por exemplo, pessoas que não cumpriam procedimentos, fornecedores desafiantes, prazos de pagamento, pedidos em cima da hora, por exemplo, compra de artigos que estavam descontinuados. Por exemplo, eu trabalhei um tempo também na manutenção, onde tu tinhas que comprar exatamente aquilo que, por exemplo, estragou, ou partiu, ou tem que ser substituído, estás a ver? É difícil tu encontrar exatamente a mesma coisa igual de que quando a obra foi construída. Então era um desafio muito grande. Outros desafios também que eu encontrei, por exemplo, foram contratos internacionais, por exemplo, compras de geradores, serviços, por exemplo, de dragagem, com fornecedores, por exemplo, que só falam alemão, outros só falam chinês. Muitos desafios, encontrei muitos desafios em compras. Só para fazer aqui uma pausa, dizer aos nossos convidados, né, à nossa plateia, também estamos via YouTube, ok? Quem, por exemplo, estiver a ter sinal via Zoom, também estamos via YouTube. Daniel Lobo, quando puder, coloca só ali o link para depois ser partilhado, mas via YouTube também estamos a passar. Isso no YouTube do Estudante Engenheiro, não é? YouTube, Estudante Engenheiro, então estamos a passar o live. Engenheira Marta, uh, deu para perceber que tu tiveste essas dificuldades no princípio, mas tiveste, quando entraste, ok, quando entraste, tiveste uma formação, tiveste um beabá da coisa, tiveste um refrescamento, como é que foi? Porque assim, tu não tem como tu chegares logo e pronto, deves ter tido uma formação, ou também fosses jogadas logo, como acontece em em muitas empresas. Olha, o meu, a minha base foram os procedimentos. Conforme disse, tinham procedimentos criados. Uhum. E para além dos procedimentos, foram os meus colegas que eu já encontrei. Eu aprendi tudo do zero com eles. E foi mesmo assim, foi aprender a fazer. Aprender a fazer. Então também Sim, não teve também uma não, formação não no tive. caso. Não, não tive. Sério. Não tive. Então como é que tu depois, ok, procurement comercial, como é que tu conseguiste então se desvencilhar? Tipo, entraste ali, yeah, e depois? Ah, entrei. Como é que foi? Numa primeira fase, eu dava suporte a um colega, o senhor Airosa, que era o meu colega, um cota das compras, já com muitos anos de compras e procurement. Tá cá, Numa primeira. ainda tens contato com ele? Ainda tem falado? Tenho contacto, sim, tenho contacto com ele. Isso é Eu bom. chamo-lhe de tio, ele é o meu tio. Yeah. Uh, eu ficava em CC, em cópia nos e-mails que ele fazia, né? Hum? Por exemplo, imagina, tem várias coisas que facilitam o trabalho. Por exemplo,
nós já tínhamos uma listagem de fornecedores por tipo de material, nós já tínhamos, por exemplo, compras centralizadas que eram, por exemplo, compradas diretamente ao fabricante, isso também facilita. Por exemplo, eu só mandava um e-mail ou fazia uma comunicação ao fornecedor a dizer que nós íamos precisar de certo material, certo dia e a quantidade X, e aquilo era fluido, porque já existia uma pré-negociação com os fornecedores e aquilo era muito fácil. No princípio era fácil, porque eu fui fazendo coisas pequenas até começar a fazer coisas maiores. Boa, boa. Pronto, agora falando já no teu dia a dia, quais são os materiais difíceis de adquirir? Pronto, tu estás no procurement, é-te solicitado compras, né, aquisição, e então qual dos materiais, não é, é difícil de adquirir e quem são, ou melhor, quem são, qual é o mercado que é difícil de lidar? Por exemplo, quando eu digo mercado, temos o pessoal que é do mercado, por exemplo, do betuminoso, dos materiais de construção, não é, a pá, a enxada, o pessoal de combustível. Eu sei que cada área tem um marketing, né? Então, quais são os mais difíceis de lidar na aquisição de um material, em geral, Marta? Eu acho que não existem materiais difíceis de adquirir. Eu acho que materiais difíceis de adquirir são aqueles que têm que ser produzidos, né, na hora. Tem que ser alguns que têm certas características especiais e são materiais produzidos ou produtos produzidos especificamente por uma obra específica, né? Que, por exemplo, o fornecedor ou o fabricante não pode vender a outra pessoa, não pode vender a outro cliente, e é uma compra exclusiva. Por que esses materiais se tornam difíceis? Porque, por exemplo, se houver alguma alteração, tu não tens como negociar com o fornecedor e dizer que já não queres, por exemplo, ou Uhum. que imagina que já não vou adquirir esse material, tu já negociaste, mesmo que não tenhas pago, tu tens mesmo assim que comprar, porque ele programou-se para fabricar aquilo especialmente para ti e és obrigada a comprar esse Um material. exemplo, Marta. Um exemplo, diz lá. Tiveste uma situação similar? Porque assim, eu não consigo imaginar, claro, temos as empresas metálicas, né, que produzem Sim, produtos especificamente para perfis. Sim, os perfis metálicos, sim. mas tiveste alguma situação no mercado que o fabricante produziu e depois tiveram que ter outra negociação? Já tive. Tive, por exemplo, para equipamento de ventilação, que era para um edifício que estávamos a construir, e depois o projetista mudou o projeto e tivemos que alterar o sistema de ventilação. Nós fomos Ok. obrigados a adquirir esse material, o material ficou em estoque, e tivemos que começar a procurar meios de usar o material comprado. Por exemplo, já tivemos também alguns casos com betão, por exemplo, betão com um traço específico, com um aditivo específico, mas que depois, por exemplo, não conseguimos usar, tivemos que usar em outras obras, tendo em conta que era um betão de maior resistência e melhor qualidade. Foi Uhum. uma perda para nós, mas tivemos que usar em outras obras. Mas no contrato não vem uma cláusula, não vem. Porque também vocês também têm que se defender, também tem que defender o teu patrão. Como é que fica? Sim, sim, existem as cláusulas, mas imagina, há vezes que as alterações são em cima da hora, o fornecedor já produziu, já tem por exemplo, nesse caso do betão, já tem um betão produzido, já está a caminho, como é que vamos fazer? Tu já não tens como. Se houver algum problema, se for com antecedência, é possível reorganizar ou reprogramar. Mas se não, temos que arranjar uma maneira de haver uma perda mínima, colocar o betão em outro lugar, e arranjar um lugar para colocar o material.
E isso normalmente contamos com a direção de obra para nos dar esse suporte. Mas se for, por exemplo, o metal, né, eu acho que eles depois podem reconfigurar, podem sempre. Com os perfis, dependendo do tipo de para o qual o fim do perfil é possível refazer, é possível sim reutilizar, mas nunca tive problemas com perfis metálicos. Estivemos a falar e temos falado, e tu dizes muito, que o procurement é muito importante, tanto que a tua divulgação da palavra, tu dizias que o procurement é muito importante num projeto, né, na execução de uma obra. Por que que achas isso? Porque comprar, podemos comprar mesmo ali na Praça da Madeira, né? Por que que achas que isso é importante? O procurement é importante porque quando se tem o processo de aquisição de bens e serviços bem planeado, nós conseguimos otimizar preços, conseguimos reduzir os preços unitários, Espera conseguimos. só, Marta, Sim, desculpa cortar. Então, hum, quando tu dizes bem planeado, quer dizer que procurement não é só compra, é uma gestão, é tipo, antes mesmo antes fazer o planeamento do que é que vais comprar, é isso, não é só chegar e comprar. Porque não, quando falamos do procurement, o que nós pensamos é alguém que faz compra, é chegar, olha, compra isso, compra o prego, compra o martelo, compra o ferro. Como é que é? não. É assim, só vou dar um exemplo. Eu, neste momento, já estou a preparar o plano de serviços para o ano de 2027. Só para teres Ok, uma noção. Eu estou a preparar o plano de serviço dos portfólios que eu dou suporte para aquisição de bens e serviços para o ano 2027. O que é que isso significa? O procurement tem que começar antes mesmo de o processo existir. Imagina, normalmente como é que começa? Fizemos, logo depois de se executar o orçamento, ou durante o orçamento, o procurement já começa a trabalhar, dando ok. estimativas de preço, negociando preços com os fornecedores, verificando alternativas de bens e serviços para a necessidade que as obras têm. Então, normalmente, o procurement já trabalha com os orçamentos. Normalmente já é um trabalho, antes mesmo da obra iniciar, de se receber, de se colocar a primeira pedra lá da obra, o procurement já começou a Já trabalhar. começa a trabalhar. Há vezes até que até já temos, acordos pré-feitos com alguns fornecedores. Dependendo da obra, dependendo do tempo da obra, dependendo do tipo da obra, da urgência. Normalmente é assim que funciona. Só para, mais uma vez para reforçar, os colegas que estão a entrar, temos o chat disponível. Podem ir lá no chat, deixar também uma pergunta, deixar uma questão e pronto, e vamos interagindo pelo chat, só para podermos também, porque o pessoal entra com o microfone desligado, o vídeo desligado, no final a nossa equipa técnica e o Daniel Lobo vai poder dar acesso aos colegas que então quiserem fazer a questão, né, em viva voz. Mas temos o chat a decorrer. Engenheira Marta, já vi que o procurement começa antes, durante e depois. No entanto, tu estás nessa área há um bom tempo. Já tiveste alguma situação de um material ou produto que não conseguiram adquirir mesmo no mercado nacional? Quer dizer, quando eu digo mercado nacional, claro que fora do país deveria ter, mas aqui em Angola. E também outra coisa, como é que é o nosso mercado, Marta? Estamos bem, conseguimos encontrar aqui tudo, ou temos sempre que mandar vir de fora? Como é que é isso? Primeiro, o nosso mercado é um mercado muito instável e, Por que é que é muito infelizmente, estável, Marta? Por que é que é muito estável? porque nós temos dificuldades de stock, temos dificuldades com relação aos preços, porque os preços não são estáveis.
E também temos muito poucos fornecedores certificados. Por exemplo, para grandes obras, como também tu sabes, Watson, nós temos que submeter os materiais, todos os materiais utilizados na obra, nós temos que submeter ao nosso cliente e esses materiais devem ser certificados ou devem ser acompanhados, né, por Hum? uma documentação, que é o Sim. certificado de produção, tem as ISOs e tem Uhum. que obedecer um grupo de certificações para que a obra ou cliente E nós aceite. não conseguimos encontrar com facilidade esses produtos já certificados. Nós temos muito poucos fornecedores certificados localmente. Por exemplo, nossos materiais locais, alguns têm certificação de produção, mas não têm certificação do produto. Ok. Outros, por exemplo, a matéria-prima também têm dificuldade em certificação da matéria-prima. Outros não apresentam resultados constantes. Então, dificulta na certificação desses materiais e produtos. Então, muitas das vezes nós somos obrigados, nós os compradores, somos obrigados a ir buscar fora do país, no mercado exterior, por causa Mas desse tipo de como é que exigência. fica? Por exemplo, o professor Alfredo aqui deixou deixa dizer que tem que conhecer, né, as normas. Tu vais ir fora do país, país Sim, com clima frio, um país com outra política, e como é que fica a sim, certificação? Já que estamos a falar de certificado, eu vou trazer sim, de um outro país para Angola. Se calhar sim, vamos trazer de Portugal, que é um mercado fácil, acredito eu, uhum, sim, mas como é que fica? Porque lá as normas são outras, não é? sim. Como é que fica isso? A questão até, Watson, a questão não são as normas, a questão é a fabricação de certos produtos. Por exemplo, as nossas fábricas locais, eh, poucas têm certificações. Fabricam sim, são usados sim nas obras, nas pequenas obras, mas para grandes obras, os produtos que eles apresentam para o mercado, oferecem para o mercado, em testes, nem todos os produtos passam aos testes submetidos, o que nos dá uma margem de erro muito grande e nós ficamos muito expostos, né, ao risco. Então, muitas vezes nós somos obrigados a buscar, talvez podemos comprar localmente, mas produtos exportados. Ok. Em geral, nesse chat, pronto, ela diz: muitos olham para o procuramento apenas com o departamento de compras. Até eu também olhava isso Sim. até esse momento. E eu sempre disse, Marta, eu não entendo o que é que você faz no procurement sendo uma engenheira, como eu Uhum, conheço. Mas pronto, hoje estamos aqui a perceber. E a Angela nisso pergunta, não é? Ela gostaria de que esmiuçasses um pouco mais sobre procurement desde a base ao topo. Eu sei que já falamos um pouquinho, sim. mas só para Uhum. ser genericamente, tipo, é mesmo, mas é compras, Marta. É assim, vou Na voltar a discutir o não que nós é já não é temos só compras. discutido. Não, Marta, vamos discutir isso aqui. É compras, Marta. É fazer Sim, compras, é adquirir produtos. Como é que sim, fica? é adquirir bens e serviços, Por que que eu tenho que ter engenheiro nisso? Ok? Por que que eu tenho que ter engenheiro aí? porque tu tens, por exemplo, tu tens um background em termos de técnica. Normalmente, há empresas que já olham para o procurement dessa maneira e colocam pessoas com background técnico a fazer compras de bens e serviços para a empresa. O que é que garante isso? Tu, quando tens noção daquilo que tu estás a comprar, tu sabes aquilo que tu estás a comprar, tu tens um Ok? olho crítico sobre a compra. Certo. Quando se faz a análise, assim, o processo, a engenheira perguntou como é que começa, né? O processo começa na fase dos orçamentos, onde é definida uma listagem de bens e serviços necessários para executar uma obra, para atingir um objetivo, por exemplo.
porque não se fazem só compras para as obras, fazem-se compras para a área da IT, para a área, todas as áreas da empresa fazem compras. E nas empresas grandes, todas as compras são feitas pelo departamento de compras. Então, existem pessoas específicas para tratar desses processos. O que garante isso? Garante, por exemplo, que o Watson vai comprar lapiseira, o engenheiro Elton também vai comprar lapiseira, a engenheira Eunice vai comprar também lapiseira. Então, quando tu unificas a compra, tu recolhes a necessidade geral da empresa e dizes, não, para o ano 2026 nós vamos precisar de 10 mil lapiseiras. Tu consegues ir ao mercado, negociar, fazer um bom negócio sobre essas 10 mil lapiseiras. E é diferente se o Watson comprar uma unidade, o Elton comprar uma unidade, o Isaac comprar uma unidade. Então, eu tendo em conta que eu vou comprar um volume grande daquele material, o preço também é outro, não é? eu O preço também é outro. consigo essa negociação, eu consigo negociar o preço. Eu consigo negociar. O professor Antunes também deu aqui uma resposta, e é o que tu disseste muito bem. Tem que ter um engenheiro aí, não é? Porque é necessário que quem vai comprar conheça, é o que tu disseste agora Sim, mesmo. Quem sim. estás a ver? É necessário, sim, é É necessário necessário realmente. quem faz a compra ter um dedo crítico, perceber daquilo que está a fazer. Porque, por exemplo, Watson, eu sempre fui apoio, né? Eu sempre trabalhei a dar suporte ao pessoal das obras. Então, é importante a pessoa saber, quando, por exemplo, tu me ligas a dizer, Marta, eu preciso disso para hoje, eu ter essa noção que é mesmo algo crítico, estás a perceber? E ter a noção daquilo que é a necessidade. Porque quando eu vou ao mercado sem saber o que é que tu queres, é mais difícil eu conseguir atender a necessidade das áreas, ou atender a necessidade real da obra, nesse caso. Ok. Marta, o Olavo fez uma questão, mas três até, mas eu não vou tocar. Olavo nem teria que perguntar. Eu concordo, Olavo. eu concordo. Mas ele, Olavo, quando abrimos o som, então tu vais poder então fazer a pergunta em viva voz, ok? Mas agora, Marta, temos mais 15 minutos, depois vamos Sim. abrir as questões. Eh, Tu lidas com o fiscal? Tu interages com o fiscal? Eu pergunto isso por quê? Porque muitos produtos que vão ser comprados têm que ser aprovados pelo fiscal na obra. O Sim, aço, o ferro, o betão, pronto, o genérico. E como certo. é que fica? Tu lidas com o fiscal ou não? E se o fiscal estiver a exigir um produto, ou se já tivesse uma situação do fiscal estiver a exigir um produto, Uhum. vocês têm um similar, por exemplo, ele quer um aço com uma certa característica. Vocês têm um fornecedor com outra característica, mas que a função pode ser a mesma. Como é que fica? Deixa-me te explicar como é que é o processo. Nós primeiro fizemos um plano geral de tudo o que a Uhum, obra vai precisar, certo? uhum, Esse plano tem quantidades estimadas, né? Uma estimativa de orçamento, uhum, e nós temos valores estimados, temos a data estimada, tudo em estimativa. Quando começamos a preparar o processo de compras, nós começamos a receber os pedidos de compra, são as requisições de compra. Há empresas que usam as requisições, então as direções enviam as requisições de compra. Nessa requisição deve vir a descrição do material ou do serviço, a todas as especificações técnicas desse material ou serviço, as quantidades e tudo, por exemplo, as datas que necessita, tem que vir tudo descrito. Se não vier, nós, como compradores, temos que solicitar esse tipo de informação. Então, para te responder o quê? Eu não compro nada sem antes ser aprovado. Eu recebo o pedido, antes de eu comprar, eu submeto à direção de obra ou à direção técnica. Após ser aprovado, Watson?
Após ser aprovado é que eu faço essa compra. Ok, fiquei sem som, estava a falar e fiquei Yeah, sem som. O professor Antunes também fez uma questão, mas o professor Antunes depois também vai ter também a palavra já, certo. para poder também depois esmiuçar, e a engenheira Marta então depois também dar essa resposta. Marta, vamos mudar o paradigma. Uhum. Obras, construção, imobiliário e hoje, ramo da petrolífera. Como é que é esse mundo, esse universo? Diz lá. Já falamos em off, já disseste como é que é, mas aqui perante a nossa plateia, como é que é os desafios? É a mesma coisa, não é a mesma coisa? Não. Diz lá. É desafiante. É um ramo muito desafiante. O Eu salário também é achava. bom, né? Não entendi? O salário também é bom. O salário é muito bom. Oh, Watson. Não, o epá, salário é muito bom. É, é, é assim, muita gente me pergunta como é que, mesmo lá dentro, me perguntam como é que uma engenheira civil conseguiu conseguiu entrar para entrar para nesse essa mercado, né? indústria, né? Nessa É indústria. uma indústria muito voraz, muito dinâmica. E geralmente são os petroquímicos, né? O pessoal que estudou química, né? Estudaram Não, física e mas não. Não. eu digo outra coisa, Watson. Eu digo assim: todos os cursos estão aptos para todas as indústrias. Se formos a Ok, ver, porque em todas as empresas, por exemplo, tens a área de marketing, tens o RH, tens a área de administrativa, tens a. Eu acho que nós, como profissionais, uhum, devemos é nos capacitar ok. para estarmos nesse tipo de meio. Marta, entra ali. Marta, para um pouco. Fala aí, nos capacitar, nós temos. Fala aí, Marta. Eu gostei dessa parte. O que é necessário? Como é que é? Diz aí, diz aí, diz aí. Para vos ser Algum sincera, eu curso? É assim, vai lá, aconselhas a fazer tudo bem, somos engenheiro, temos a engenharia e tudo mais, mas aconselhas a ter alguma formação, a língua, como é que é? O que é que eu estou em obras há 15 anos, o que é que eu preciso adquirir como skills para poder entrar nesse ramo com maior facilidade? Diz lá. eu acho que primeiro precisas de querer entrar para esse ramo e Ok? precisas de te capacitar para lá estar. Capacitar é o quê? Primeiramente, como todos nós sabemos, né, a língua internacional hoje em dia é o inglês, apesar de não ser a única, mas o ramo assim impõe é o inglês. Então, primeiramente é estar apto para o desafio Ok? e, e se preparar para estar ali, porque é difícil, Watson, é muito difícil. Eu vou fazer, acho que já fiz, vou fazer 11 meses nesse ramo agora. E eu achava que era muito, eu achava, dizia, não, fogo, as obras são difíceis, isso não deve ser pior que obra. É pior. É pior, só para tu teres uma noção, essa indústria não para. Mas não para mesmo, parece aquelas obras 24 sobre 24. Estás a ver aquelas obras que tem turno da noite e turno da manhã? Yeah. Porque a fábrica não para. No caso, eu trabalho em gás, a Uhum. fábrica não para, então nós, como técnicos que demos suporte, nós temos que estar aptos para correr a corrida deles, estar preparado para responder à altura do desafio e ser o apoio, efetivamente mesmo, dar suporte conforme é necessário. Ok. Ficou sem imagem, mas o Daniel Lobo já vai dar esse apoio aí, já que estamos falando também de apoio. Daniel Lobo, dá-lhe apoio ali à Gera Marta, que deve ter. Prontos. Mas, Já, já. Marta, prontos. Algo, não sei se ainda tem um tempo. Pronto, 55, prontos. Mas, Gera Marta, indústria petrolífera, tu estás lá,
nos preparamos com, primeiro, vocês muito bem, querer entrar, a língua, estarmos capacitados, ok. Sim. Mas diz uma coisa, o mercado, já que estamos no procurement, o mercado que fornece, que vende mais, é um mercado local ou externo nessa indústria? Ah, é um pouco difícil falar sobre isso, Uhum, porque eu agora trabalho com serviços apenas. Na empresa onde eu estou hoje, eu trabalho a área de procurement, a área de supply chain, né? Lá chamam supply chain, que é a cadeia completa, a cadeia de aprovisionamento de bens e serviços. Eles separaram fornecimento de materiais e aquisição de materiais e aquisição de serviços. Eu faço parte da área da aquisição de serviços. Com relação à aquisição de serviços, é um bocadinho, nosso mercado é um bocadinho uhum. deficitário, Tu, porque, quando por diz nosso exemplo, eu tenho mercado, estás a falar Angola, Angola, certo? Angola, sim, é um Nós não, bocadinho déficit, sim, nós não estamos capacitados para atender o mercado do, o mercado petrolífero. Não temos, olha o som novamente. Lobo, o som da Gera Marta. Espera só um minuto aí. Daniel Lobo já vai dar um toque. Deve aparecer na tua tela aí para desativar o mudo. Veja ainda se não apareceu, Gera Marta. Nada, estamos sem som. Estamos sem som. Daniel Lobo, tenta ver aí. Gera Marta. Deve aparecer já? ali na Agora tela. já, Já, né? já. Agora Já. sim, agora sim. Pronto. Epá. Sim, por exemplo, para algumas áreas nós temos muito suporte, por Uhum. exemplo, para a área administrativa, área do RH, por exemplo, nós temos serviços de treinamento, serviços, por exemplo, de transporte, serviços de seguros, limpeza, apoio de transporte e outros tipos de apoio. Nós temos esses serviços locais. Mas, por exemplo, para serviços mais específicos, para a área que eu dou suporte, que é a área técnica, temos muito pouco. Muito pouco. Olha, o Gelson está. O Gelson Manuel, seu ex-colega, deixaste o Gelson, disse que está com saudades. Isso aí, se quiseres voltar, ele está lá. Gelson, Infelizmente muito já não dá, obrigado. Gelson. Muito obrigado. Mas a Gera Marta agora tá noutras áreas. Tá noutras áreas. Sim, Olha, agora vou não dar o dá. tempo agora à plateia, vou dar o tempo agora aos colegas. 19h58, 2 minutinhos a mais, não é? Nós temos que terminar às 20h30. Sim. Daniel Lobo, queria só olhar as condições para os colegas. Quem quiser falar, pode então levantar a mão, não é? Pode então levantar a mão. Eu acho que tem ali uma. Eu vou levantar a mão no chat. Eu também estou aqui a procurar. Pronto, tem aqui um coraçãozinho embaixo. Onde está o coração? Então é só levantar a mão e vamos dar o som, né? Vamos dar o som. Vamos começar pelo Engenheiro Alfredo, não é? Vamos dar a honra ao Engenheiro Alfredo. Daniel Lobo, dá só o som ao Engenheiro Alfredo, Alfredo Nunes, para então também colocar a sua opinião quanto ao nosso tema do procurement. Ok, boa noite, boa noite. Boa noite, Engenheiro. Boa noite, engenheiro. Martinha, boa noite, parabéns. Excelente Obrigada. testemunho, uma transição profissional fantástica, brutal. Felicito-te e encorajamos aqui os estudantes de engenharia a não se prenderem apenas aos capacetes, Yeah. às botas e aos coletes. O mundo da engenharia abre-nos muitas oportunidades que, quando estamos na universidade, não nos apercebemos. Mas a engenheira deu aqui um testemunho
de que sim, é possível irmos e galgarmos várias áreas na componente da engenharia. Mas agora tenho aqui uma questão. Nessa indústria petrolífera, em sua opinião, como é que nós, angolanos, podemos nos capacitar como empresas para podermos atender à demanda, visto que na sua área de serviços, infelizmente, temos tido pouca oferta. O que é que achas que pode-se fazer como empresas a nível nacional para sermos nós a prestarmos os serviços que a indústria demanda? Muito obrigada pela pergunta, muito obrigada. Primeiro, dizer que nós devemos nos focar em capacitar as empresas. Capacitar as empresas é o quê? Existe um portal da NPG, por exemplo, onde todas as empresas que Repete prestam só, Marta. serviços. NPG, diz lá. É mesmo isso? NPG. O que é A, isso? a ANPG, é a ANPG, o Agência que é? Nacional de Petróleo e gás. Gás, Petróleo e Gás. Oh, Esse portal é um portal onde todas as empresas que prestam serviços para oh. óleo e gás se cadastram e, e elas estão aptas para prestarem serviços para as empresas do setor. Eu, quando faço uma busca de mercado, né, eu vou a esse portal e verifico quais são as empresas que estão cadastradas nesse portal e eu uso empresas locais. Eu sou obrigada a usar empresas locais. Uma outra coisa que as empresas locais devem se capacitar é terem, investirem nos técnicos, investirem na língua inglesa e também investirem em qualidade, higiene e segurança das empresas, porque é uma das coisas que tem faltado muito para as empresas locais. Marta, quando a Marta diz investir, refere-se à formação, né? Fazer cursos, Formação técnica, sim. ok. E nós E temos essas também formações aqui, não, porque assim, temos, estamos a falar em formações, temos centros, sem temos publicidade sim, nenhuma, né? Sem poder dar publicidade, mas temos centros que dão essas temos sim, formações. temos centros Boa sim, centros mesmo locais. em condições. Temos, temos sim, WhatsApp. Pode seguir, espera, estou a vir aí. E pronto, Engenheiro, muito obrigado, Engenheiro Alfredo. Olha, nós agradecemos o projeto, a iniciativa Estudante Engenheiro. Agradeço muito, muito pela presença do Engenheiro Alfredo. Gastar, não vou dizer que gastar, mas dar o seu tempo para nós aqui é realmente algo marcante. É rapidinho, só vou também aproveitar, uma biela, senão vai depois reclamar. Depois, no final, vamos colocar também ali o flyer. Temos a Ordem dos Engenheiros, o Colégio de Engenharia Civil, está a realizar o caminhada, não é? A caminhada. Pode colocar agora, Quando Daniolo, é que deve será, ser. Watson, a caminhada? Marta, você não, você vai perguntar Não, assim, não, Marta. Não, espera, alguém que me responda. Olha, Mabiala, por favor. Ligue só o som do Mabiala. Acho que eu vou dar tempo ao Mabiala para responder isso. Porque, mano, você está no grupo, você é engenheira. Hã? Eu ainda estou preocupado com Boa a noite a conta agora. Você todos, está boa pagando uma noite a conta. todos. Vamos boa aproveitar noite. aqui o tempo. Samuel Yeah. Mabiala é o meu nome, gratidão, Engenheiro Watson, pelo espaço. Boa, Bem, boa, no boa. dia 27 do mês de dezembro, a Ordem dos Uhum, Engenheiros, através do Colégio de Engenharia Civil, estará então uhum. a realizar o último evento do ano, né? Que é a Caminhada dos Engenheiros. Nessa Um dos caminhada, últimos, não? Um todos dos podem últimos, participar. Mabiala. Porque depois tem o shop, tem que falar bem. Pronto, já que vamos falar assim, é o mesmo, né? No mesmo dia. Então, todos podem participar. Ok. Temos aqui duas modalidades. O dress code é a t-shirt branca. Os colegas podem trazer filhos, primos, irmãos, amigos para participar deste lindo E evento. o esposo e a Mas esposa a não? participação, ou seja, a organização vai fornecer t-shirts para quem desejar as t-shirts oficiais do evento, pode puxar no WhatsApp
Tem Uhum. aí os contactos a passarem no grupo que temos. O Engenheiro Watson pode partilhar depois o meu contacto. Vão Uhum. receber as coordenadas bancárias, então, para a aquisição das t-shirts oficiais. Teremos algumas premiações para os participantes. Quem são os aptos para essas premiações? Todos aqueles que adquirem as t-shirts. Esse ano Ok. será exclusivo e estrondoso. Gratidão, Engenheiro Watson. Bom, Obrigada. vejo agora o flyer. Deveria colocar também o contato no flyer. Não tem, estou aqui a ver. Já foi colocado aí, pessoal. Temos ali o flyer no chat. Caminhada dos Engenheiros. Essa será a segunda edição, não é, Mabela? Mabela já está sem o som. Mas olha, seria bom também realçar isso, Mabela. Se é a segunda edição, é bom as pessoas saberem, porque quando é uma coisa contínua, que nem a confraternização do fim do ano dos engenheiros, que acho que vamos na quarta, na quarta edição. Pronto, Essa aqui é a terceira edição. É a terceira pronto, edição. Geraldo já disse também. Pronto, então Essa vou é a terceira. permitir, vou já partilhar o contacto enquanto temos aqui 21 pessoas, né, Pronto. a nos ouvir. É o Uhum, 926 uhum. 320 500. 926. Aqui está 310. Colocaste Foi um 310 erro, foi um no. erro. Foi um Pronto, erro. pronto, pronto. 926 320 500. Esse é Pronto, o contato. pronto. Podem deixar uma mensagem no WhatsApp que eu partilho toda a informação. Vamos juntos. Pronto. Caminhadas, olha, é assim, pessoal, tá a falar caminhada. Eu já estive lá, não é nada caminhada. É mesmo corrida. Vamos correr. Nós já Então, estivemos, Watson, nós já nós já estivemos. estivemos, está falando para mim, né? Nós já estivemos, mas pronto. É Elton ali, o Elton que gosta da caminhada. As caminhadas já não contabilizam bem, não contabilizam com o Elton. Depois vamos dar também a palavra ao Elton. Pronto, estamos a interagir com nossos convidados. O Olavo tinha uma questão, vamos voltar ao tema, não é? Aproveitando já essa deixa. O Olavo tinha uma questão. eh, Deem só o som ao Olavo, por favor, para que possa então colocar a questão também. Voltamos ao tema, que é o procurement, que é o perfil da engenheira Marta, o lado dela profissional. O estudante engenheiro, conversas de obra, é mesmo para poder trazer os engenheiros à tona, ok? Todos os engenheiros podem e devem, e esperamos que possam passar por aqui. Começamos com o engenheiro Elton, estamos com a engenheira Marta, mas não só engenheiros, encarregados, técnicos. Próxima edição teremos um técnico, que vai ser uma honra também ter um técnico aqui, o Serafim. Então, a ideia é que todos possam participar. É algo nosso, não é? Criado para nós e que possa assim expandir-se. O Olavo, por favor, podes ligar o som, ainda estás aí? O Olavo é um engenheiro amigo. Também temos um grupo de quatro. Estranho, né? Temos um grupo de WhatsApp de quatro. Está a engenheira Marta, está a engenheiro Elton, engenheiro Watson e Olavo. Temos falado um pouquinho de tudo também. O Olavo está na província do Zaire a Do trabalhar. Zaire, sim. Do Zaire, não vou falar a empresa por uma questão de sigilo profissional, a ele cabe isso, mas também tem muita experiência, diretor de obra, e também que esperamos brevemente mesmo, em 2026, podermos contar com o Engenheiro Olavo. Pronto, o Engenheiro Olavo não está a responder até o momento. A engenheira Eunice tinha uma questão, não sei se está aí, se ainda quer fazer a questão. Se quer fazer ainda a questão, engenheira Eunice, se alguém tiver uma questão, por favor, de levantar as mãos ou colocar aqui no chat para podermos então dar o som. Marta, enquanto estamos à espera Sim. de se pronunciarem, diz aí uma coisa. Tu já tiveste que ir ao mar, já que estás já tiveste que ir ao mar para conhecer também aquelas plataformas, aquelas sondas. Já passaste por isso ou ainda não? Ainda não. Eu trabalho no setor do óleo e gás, mas a empresa onde eu trabalho é a empresa de produção de gás. O nosso trabalho é todo executado em terra.
o que é que acontece, como é que é feito o processo, para vos explicar um bocadinho. Da produção do petróleo é expelido um gás, não sei se vocês já repararam, todas as plataformas têm uma espécie de uma tocha lá no alto e tem um fogo. Então, o resultado da produção de petróleo é desprendido um gás. Então, para uma produção limpa, o que é feito? É extraído esse gás, é enviado através de uma conduta e é mandado para uma fábrica, onde nessa fábrica esse gás é separado pelo tipo de gás, é retirado as impurezas, é retirada a água e esse gás é separado, é feito o gás butano ou outros tipos de gás, o LNG, que é o gás natural, e este é exportado. Então, o que é que acontece? Eu trabalho na empresa que produz o gás e não nas empresas que produzem o petróleo. Então, nesse a minha caso, atividade não é no mar, é numa fábrica de gás em terra. em terra. Boas, Certo. boas. E diz uma coisa, depois de tu saíres, não é? Depois de tu saíres da Greener, como disseste, como é que foi a relação, tipo, antigo colegas mantém, não é? Não mantém, houve um desligamento completo, o processo de desligamento na própria firma foi bem aceito, não foi? Dizendo, pá, finalmente conseguimos despachá-la, diz lá, como é que foi? Foi, eu acho que, eu não sei, para mim foi muito emocionante, né? Na minha visão. Eu realmente não queria sair. Na altura em que aconteceu, em que eu recebi o convite, eu não queria sair da Greener. Por quê? Porque eu já estava na minha zona de conforto. Ok? Eu já tinha Zona 7 de anos de... conforto, Sim, eu tinha 7 anos de casa, ok? eu já tinha contrato efetivo, eu já era uma funcionária praticamente autônoma, eu geria meus processos, eu trabalhava no meu tempo, eu organizava as minhas coisas, mas eu acho que as coisas acontecem não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Então, do jeito que aconteceu, eu acho que era para acontecer conforme aconteceu. Graças a Deus, eu continuo em contato com os meus ex-colegas, meus amigos, meus parceiros, Uhum. mas não é igual, não consigo ter uma dinâmica igual, porque eu estou numa correria muito grande, e esse desafio é um desafio muito grande para mim. E tenho outros desafios, o Watson sabe, eu tenho uma bebê pequena, Mas então assim, você não pode chegar sem o Watson, sabe? A minha esposa está aí, fala se o Watson sabe. a tua esposa me conhece, ela sabe quem eu sou, atenção. Tá bom. Então, as coisas aconteceram num momento muito delicado para mim. Quando eu recebi o convite, né, para a entrevista e para fazer parte dessa nova empresa, desse novo desafio, eu tinha uma bebê de 3 meses. Então, foi mesmo numa época muito difícil para mim, foi numa época muito difícil. Eu até cheguei a pensar em não aceitar o desafio, Uhum. mas eu decidi arriscar. Ok, Então, eu saí e continuo a mesma não, mas a amizade continua, mas não consigo ter a mesma dinâmica. Hoje, entendo. por exemplo, estou a fazer algumas certificações internacionais e também estou a estudar, então é uma dinâmica muito diferente e não me dá muito tempo para ter momentos de lazer e interagir com os meus colegas. Eu gostaria que, Mabiela, se estiveres a ouvir, dê só um toque no Joelson, se ele puder entrar.
gostaria que o Gelson falasse um pouquinho sobre. O Gelson esteve recentemente, o engenheiro Gelson esteve recentemente num congresso de jovens engenheiros nível mundial. Então gostaria também que ele falasse um pouquinho disso, não é? Falasse um pouquinho disso, desse engenheiro. Porque nós estamos a falar, a Marta falou muito bem, sair da zona de conforto, não é? Deixarmos o habitual, não é? Deixarmos o padrão habitual e abraçarmos um novo desafio. Como jovens engenheiros, gostaria que o George Wesson pudesse dar o seu contributo. Olha, o Geralfredo perguntou quais são as certificações que estás a fazer. O Kim, né, só está aqui, depois gostaria que se identificasse melhor. Watson Equipe, meus parabéns pela iniciativa. Será que não, Joaquim? Será que não, Joaquim? Engenheira Marta, parabéns pelo brilhante testemunho partilhado. Somos sucesso, um novo desafio, continuar a inspirar, motivar. Gostaria que identificasse aqui. Pronto, não sei se é o Joaquim, tínhamos um colega também, Joaquim, que seria uma honra também tê-lo aqui. Mas, Marta, o Jean Alfredo perguntou quais são as certificações que estás a fazer. Já fiz negociação, fiz um curso de negociação de contratos. Fiz um outro curso, aqui localmente mesmo, de avaliação de fornecedores. Ok. E agora estou a fazer o CIPS, que é a Certificação Internacional de Procurement. Yeah. Não estás a Então, parar, não estás a parar. Mas assim, então estava me conectando, é certeza. desculpa. Olha, o Olavo, não sei se já consegue ter o som. Vamos ligar o som do Olavo, se puder ligar. Gostaria que tem aqui o Cadete, Ivan Cadete. Ivan, se estiver a ouvir, Ivan é meu colega na Carmo, né? Estou na Carmo. E ele também está na parte comercial de compras, não é? Ok. Não é engenheiro, mas gostaria também, Ivan, que pudesse também falar um pouquinho dos desafios dessa área, desse setor, e dar também um pouquinho da tua palavra aqui. Não sei se o som do. Pronto, o Olavo já está ligado. Pronto. Daniel, depois passa para o Ivan. Ivan, caso seja possível então falar. Olavo, epá, o Elton está chateado contigo, né? Você, no evento do Elton, você não entrou. E da Marta, você foi o primeiro a entrar, né? Epá, mas Não, não estou a dizer liguei de nada. manhã para justificar. Liguei para o Elton de manhã para justificar. Aí, ligaste a explicar. Tá bom, vai lá. Um prazer enorme ter-te aqui. Obrigado mesmo. O prazer é todo meu. É sempre bom interagir com vocês. Marta, muito obrigado pela explicação, Elton. O Watson, bem conduzido o assunto. Eu acho que parte da minha pergunta ficou ultrapassada. Mas pronto, sendo procurement uma base fundamental das obras e o bem comprar é um dos elementos mais importantes das obras, porque o grande custo das obras normalmente vai estar ligado com materiais e equipamentos. O bem comprar, portanto, torna-se fundamental e este acompanhamento do procurement é crucial. A pergunta inicialmente era porque nós temos a ligeira tendência do pessoal do procurement, estou a falar das pessoas com quem trabalhei, obviamente, limitarem um bocado a essa interação de uma espécie de intermediário entre obra e fornecedor, não é? E parece-me que isso tem de ir um pouco mais além disso, e a Marta frisou que na Greener, por exemplo, o grupo era tudo de engenheiros, que pode vir a facilitar depois a negociação ou a sugestão de normativas alternativas. Ou seja, nós, como foi dito aqui, é que nós não tenhamos fornecedores locais para alguns assuntos, na indústria da Marta ainda pior, deverá ser neste momento. Portanto, pode não se cumprir com o normativo de quem projetou e depois temos países vizinhos que possam ter. O que acontece é que o pessoal de procurement devolve o assunto apenas para a obra de que o não tenho. Da experiência da Marta, queríamos saber é isto, se isso na nova indústria também é assim, ou se já começamos a dar passos à frente deste conhecimento do pessoal do procurement, além de domínio de construção que tem a engenheira Marta,
estender para o domínio de qualidade e normativo para compatibilização, então, e apresentar sugestões já para a escolha final das obras, que deverá ser, mas pelo menos normativos parecidos. Esta era a primeira pergunta e já vai longa. O segundo ponto, relativamente ao procurement. Como a Marta não trabalha para quebrar os vícios, porque depois ficamos tão viciados em trabalhar com as mesmas empresas, mesmos fornecedores no caso, Boa. mesmo fornecedores, mesmo seja de mão de obra, seja de serviço, que às vezes perde-se um bocado, deixa-se de ganhar dinheiro porque não sabe, não damos amplitude a novos fornecedores. A experiência da engenheira Marta se vai em que a cada X tempo são abertas vagas para inscrições de fornecedores, podemos chamar assim, ou se as empresas ainda continuam nesse loop de mesmos fornecedores, mesmos ciclos, e que depois fica um bocado viciado, por assim dizer, não necessariamente de corrupção, mas de preços tabelados, e é o que continua a encarecer às vezes as nossas obras e as compras a exterior. Obrigado. Boas, boas. Engenheira Marta, Excelentes, falamos excelentes negócio duro, perguntas. tipo neto amigo. Foi, Tipo foi, neto foi. amigo. Yeah. Depois vou falar com ele no off. Boas perguntas. Vou só fazer uma correção aqui. O pessoal com quem eu trabalhei não eram todos engenheiros, mas eram todo pessoal com experiência técnica. O que eu quero dizer com isso? Nós não temos uma equipe de procurement totalmente cheia de engenheiros civis, não. Nós tínhamos pessoal com, por exemplo, background ou com experiência em compras de, por exemplo, peças. É o caso, por exemplo, nós tínhamos um colega que veio da TDA, que comprava peças. Ele lá na TDA era da equipa que vendia, né, as peças, e depois ele foi fazer parte do nosso grupo como comprador de peças. É uma pessoa que tem domínio da área e que sabe comprar. Nós tínhamos pessoas também lá com experiência técnica, por exemplo, trabalharam anos e anos na Teixeira Duarte e que estavam a trabalhar conosco, faziam parte da equipa. A experiência técnica, não disse que eram todos engenheiros, mas é pessoal com background técnico. Sim, acontece muito pessoas, por exemplo, que apresentam apenas o problema, né? Dizer, olha, não encontrei, ou não tem. Mas o que se espera de nós, técnicos de procurement ou profissionais da área de procurement, é arranjar soluções alternativas. O que é que eu posso oferecer? Não tenho isso, mas consegui isto, ou isto pode te atender. O que nós normalmente fizemos é isto, é procurar o que nos solicitam ou alternativas ao que nos solicitaram. Nestes casos, é solicitada toda a documentação técnica e é submetida para fiscalização antes de se efetuar a compra. Quanto à alternância de novos fornecedores, eu acho que é uma faca de dois gumes, porque eu já tive muito mais experiências com novos fornecedores e já tive muito boas experiências com novos fornecedores. Por que eu digo isso? Por exemplo, por exemplo, eu tenho uma fornecedora minha de bolos de aniversário. Eu, para mudar, eu tenho que ter uma razão muito forte. Estás a ver? Porque, assim, nos serviços de engenharia, nós quase que não temos margem de erro, nós não podemos errar, nós não temos essa alternativa de errar. Então, quando tu trocas o teu fornecedor, quando tu mudas de fornecedor, tu tens esse problema, que nem sempre vai ser um fornecedor que vai atender às expectativas. Então, mas nos é solicitado sempre fazer um processo que é a busca de mercado e verificar os preços do mercado. O que acontece muitas vezes? O Olavo também sabe muito disso. Há muitas empresas que, por exemplo, quando vêm com um serviço é muito pequeno, né? Olham para o serviço, veem, esse serviço só vai dar, por exemplo, $200 mil. Eles negam o trabalho
mandam um e-mail a dizer não, não queremos trabalhar ou não vamos apresentar preço para a execução desse serviço. Ok. E há outras empresas que aceitam esses pequenos trabalhos, né? Submetem a fazer esses pequenos trabalhos, mesmo sem ter grandes ganhos, e aí começam a ganhar terreno e a ganhar espaço Confiança. dentro e confiança. Então, é difícil gerir, porque a escolha, pelo menos em todas as empresas onde eu trabalhei, a escolha do fornecedor não depende apenas da área do procurement. A escolha, é uma decisão partilhada. É uma decisão da área técnica, área solicitante, às vezes, até dependendo do valor, é submetida até a própria direção da empresa. Então, é algo que é muito bem analisado, tendo em conta os riscos. Porque o que acontece? Quando solicitamos uma empresa para fazer um serviço ou para fornecer um material por nós praticamente estamos a passar um risco que era nosso, passamos para uma outra empresa. Então, por esse motivo é que às vezes as empresas decidem escolher uma empresa com quem um fornecedor ou um prestador Então, com quer quem dizer já que trabalha. manter assim, eu começo pela tua explanação, vejo que se eu já tenho um fornecedor que está a dar resultado, é aquilo que diz, né? Equipa que ganha não se mexe, já está a dar resultado, não É é? mais ou menos Epá, isso. o risco maior é trocar esse fornecedor e o risco menor é mantê-lo, porque mantê-lo, pronto, conhece a equipa, se calhar já Sim, tem uma melhor, o contato, a ligação, do que ir para uma empresa que eu desconheço e se calhar que não vai ser a mesma coisa. é Vamos mais ou aproveitar menos o isso. tempo, temos pouco Sim, tempo mesmo. sim. Ivan Cadete, logo, dê só o som ao Ivan Cadete. Pronto, a Geronice pergunta o brinde da primeira edição. Não Boa estamos noite. esquecidos, não estamos esquecidos em Geronice, que cada 8 minutos, não estamos esquecidos, tanto o Nunes como a Geronice. O brinde está a ser confeccionado, estamos a fazer o procurement com a Gera Marta para, para ter o brinde, mas sim, está garantido. Queremos dar o brinde no evento presencial, se for possível. Caso não, está reservado e brevemente vamos sim fazer a entrega. Não esquecemos, não. Não esquecemos. Engenheiro Nice e o engenheiro Nunes. Ivan, fala um pouquinho da tua experiência também. Estás também no ramo de recrutamento, estamos na mesma empresa. Como é que os desafios, o dia a dia? Elton, a tua pergunta é melhor Ok. você mandar lá no pessoal, Elton, mas pronto. Vamos ainda ver aqui o tempo do Ivan. Ivan, rapidinho, dê só um cheirinho também do nosso tema. Tá, tá bem. Boa noite a todos. Não sei se conseguem me ouvir. Boa noite. Ouvimos sim. Ok, pronto. Primeiramente, queria dar aqui os meus parabéns à Marta, não é? Porque no nosso ramo encontrar mulheres é um bocadinho assim, mas pronto. Tá de parabéns. Eu também pude ouvir com alguma atenção aquilo Mas, que Ivan, partilhou. desculpa só. Sim, Tens que falar sim. bem. Aqui tá, encontrar mulheres assim como não é raro ou assim bonita Não, é um fala bocado. ainda bem. Fala bem. Oh, como é? Não, é um bocadinho raro, não é? É um Ah, bocadinho ok. raro para essa Ok. área encontrar Tá mulher. bom. Percebi. Pronto, mas deu para ver que alguém que realmente conhece e domina aquilo que é o ramo da construção civil. Mas como tem um pouco tempo, se calhar vou procurar ir diretamente naquilo que é o assunto e naquilo que eu pude perceber por parte da Marta e também do. Teve alguém que também fez uma intervenção, esqueço, acho que é Elton, qualquer coisa assim, esqueço-me o nome agora. Mas pronto, eu na realidade começo dizendo o seguinte: na realidade, o nosso mercado aqui a nível de Angola é pequeno. O nosso mercado para fornecedores é muito pequeno. E todo mundo sabe, se a gente precisar de betão, sabemos que vamos encontrar se calhar umas 5, 6 empresas. Se vamos precisar de inerte, vamos encontrar os chineses, vamos encontrar
os portugueses, vamos encontrar a empresa A, B, C e D. Então, o nosso mercado acaba por ser muito pequeno. E falamos também, ou falou-se que, pronto, a troca de fornecedores e por aí afora, mas pronto. Iria preferir dizer o seguinte: nós nem sempre temos que olhar o fornecedor como um fornecedor, mas sim como um parceiro. Quando a gente olha alguém como um parceiro e consegue fazer perceber que você é meu parceiro para aquela empreitada, tudo fica um bocadinho mais fácil. Mais fácil porque quer a nível de comunicação, quer a nível de fornecimento e quer a nível de interação. Porque se alguém tiver a falhar com muita facilidade, vai se criar uma reunião para resolver esse ou aquele assunto. Mas pronto, focando um bocadinho naquilo que era o nosso foco, o Watson, como empresa, nós fazíamos construção de pontes. E Sim, naquilo que é a construção de pontes, o material todo praticamente tinha que vir de fora. Porque nós aqui a nível do mercado, não sei como é que está hoje, mas acredito que também não deve ter havido assim tanta evolução. tanta evolução, acredito eu. Acredito que não houve. Mas pronto, e isso de certa forma complicava muito com os timings, não é? Porque tínhamos que criar aquele processo todo de importação, disponibilidade do material, confeccionamento do material, e isso muitas das vezes era o nosso calcanhar de Aquiles. E que, de certa forma, se nós não tivéssemos alinhado com o solicitante, no caso, estamos a falar com a direção de obra, com a direção geral, com a direção das finanças, por conta dos pagamentos, não é? Ficava aquele, epá, a culpa está onde é que está, onde é que está, onde é que foi, onde é que falhamos, epá, tinha que se criar uma comunicação, mas uma comunicação muito, mas muito forte, para que não haja desconstruções de desinformações disso e daquilo. Foi muito, 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 acredito que no meu percurso nessa área, foi o período mais desafiador, as importações. Agora, olhando para aquilo que é o nosso mercado hoje, eu acredito que a nível de insumos, pronto, por conta da entrada dos nossos amigos também asiáticos, não é? Uhum. Pronto, melhorou algum bocadinho. Epá, quem está mal ligado? Peço desculpas, eu como estou com o telefone. Tá bom, tá bom. Tá aqui, Mas então tá depois, aqui. depois vamos ver se conseguimos voltar aqui. Bom, Elton, já estamos fora do nosso tempo, a nossa plateia. Vamos ver com o Elton e depois então terminamos. Ou seja, epá, o tempo parece ser longo, mas depois nota-se que não é isso tudo. Cadete, já podes falar ou entramos com o Elton? Engenheiro Elton. Marta, o Gelson diz que também já não está na Greener. Eu depois vou ver se puxo ele para termos uma edição. Porque assim, é bom trazer pessoas que ganharam uma experiência muito longa num sítio, num setor, depois mudam. É muito bom trazer a experiência deles. Temos aqui estudantes de engenheiro, temos aqui engenheiros já firmados, então é bom também ver da experiência dele como é que foi, as dificuldades, a adaptação e muito mais. Sim. Elton, tem a palavra, por favor. Muito boa noite a todos, em especial para engenheira Marta e engenheiro Watson. Estão de parabéns, né? Não é só por serem meus amigos, mas é um orgulho e uma alegria grande ouvir aí o testemunho da Marta e a condução do Watson, né? Nessa conversa, nessa segunda edição de Conversas de Obra. O tempo é muito curto, eu vou deixar a pergunta, mas não sei se. Acredito que a Marta pode responder, mas a pergunta tem um tom não tão técnico, mas Ok. eu vou fazer a pergunta de qualquer forma. Engenheira Marta, sabemos que para ocupar posições, né,
ou assumir responsabilidades dentro de uma organização, procura-se perfis, né? Perfil Sim. que é uma conjugação da capacidade ou dos skills, né? Técnicos da pessoa e o perfil comportamental, ou seja, as habilidades comportamentais. A questão aqui é, para esta área importantíssima, como já ouvimos dos outros colegas que também abordaram, e o último que abordou foi o Ivan, né, que eu percebi, que tocou Uhum. em pontos muito importantes sobre a disponibilidade da empresa ou da organização para resolver problemas e muitas vezes tem que criar parcerias com fornecedores para poder superar as dificuldades ou atingir os objetivos como uma organização. Então, para essas posições de procurement, quais são as características comportamentais mais importantes dentro daquilo que é o seu percurso? Além daquilo que é técnica, que sabemos tem que ser uma pessoa com capacidade técnica, talvez uma pessoa que tenha trabalho esta operação, que tenha capacidade de raciocínio lógico e rápido. Quais são as habilidades ou quais são as características pessoais, né, da pessoa para ser um bom técnico de gestão de compras? Boa. Obrigado. Boa, boa. Obrigada, Elton. Muito obrigada. Marta, Ahm, desculpa só, tem essa questão diz, do Elton, depois tem a hum, questão da Eunice, que é uhum, aquela pergunta, vou ler rapidamente, que também com tempo apertado, já não temos tempo, sim, mais sim. 4 minutos fechamos. Ela diz, tive uma experiência recente, processo de aquisição de alguns equipamentos, e ao contactar os professores tive cotações, mas um deles, além da cotação, deu-me uma aula sobre o que eu pedi e sugeriu outras opções mais viáveis. No entanto, deixei em aberto. Nesse caso, o que devo fazer? Se segue o pedido inicial ou segue o conselho do fornecedor que, claro, deve ter dado uma proposta muito mais profunda, muito melhor do que ela apresentou anteriormente. Como é que fica? Segue o padrão ou segue o conselho? Pronto, e Posso está o Elton responder para essa primeiro questão. essa? Vou responder primeiro essa, depois fecho com a do Essa Elton. depois fecha com o Yeah. Elton e depois também vamos fechar. Vai lá. 4, É assim. 2, meio-dia, por favor. Yeah. A decisão sobre a compra nunca é uma decisão, pelo menos no meu caso, eu nunca decido nada sozinha. Mesmo que eu tiver esta autonomia, eu partilho esta informação com quem solicitou e com a Uhum. minha liderança. Ok. Quer dizer, isso depende também dos níveis de compra, né? Eu não vou partilhar uma decisão dessa, por exemplo, 100 mil kwanzas com a minha liderança, né? Tipo, é uma compra rápida. Mas tendo em conta o que ela explanou, que o fornecedor deu-lhe uma sugestão que possa ser mais atrativa para ela pode sempre partilhar essa sugestão com a direção de obra, ou solicitante, no caso, e saber se essa alternativa é uma opção válida para o que se solicitou. Porque às vezes nós temos uma visão sobre o serviço ou sobre o que nos solicitaram e, por exemplo, tu, Watson, podes dizer que não serve por causa deste ou daquele fator. Estás a Ok, perceber? Então, ok. é sempre bom partilhar, mesmo que o fornecedor nos dê uma alternativa mais econômica, uma alternativa melhor, entre aspas, porque é melhor entre aspas, porque depende de caso a caso, Ok. então nós devemos sempre partilhar Com com a a liderança. área solicitante. No caso, a área solicitante, se a área solicitante aprovar, assim, partilhas com a liderança, porque isso é uma alternativa, e normalmente as alternativas devem ser sempre aprovadas ou pré-aprovadas antes da decisão. Boas, boas. Com relação à Elton. pergunta do Elton, que Uhum. é o perfil, qual é o perfil de uma pessoa para a área de procurement? Eu acho que uma pessoa para trabalhar na área de procurement tem que ser uma pessoa honesta, porque nós recebemos muitas ofertas, como é que eu posso dizer?
Há muita gente a tentar aliciar para muita coisa. Acho que deve ser uma pessoa honesta, deve ser uma pessoa que seja proativa e que esteja pronta para apoiar, porque eu acho que nós todos devemos saber qual é o nosso papel no processo, estás a ver? Por exemplo, eu nunca estou nos holofotes, né? No caso, por exemplo, quem inaugura as obras, quem está por aparecer, eu nunca vou aparecer, mas eu estou por trás a fazer o meu trabalho. Então, se eu não aparecer, significa que está correto tudo bem. Quando começam a falar o meu nome, significa que algo aí já não está bem. Eu acho Olha, é verdade, eu quando vou na sala é porque já deu bom, já não está sim, bem alguma sim, coisa. é isso mesmo. Então, eu acho que ser honesta, ser proativa, ser uma pessoa que busque a solução e uma pessoa que saiba negociar e saiba ter ou construir relacionamento, porque, por exemplo, tu tens que ter uma boa relação com os teus fornecedores, tens que ter uma, conforme o colega Cadete explicou, tens que olhar para o teu fornecedor como um parceiro, né? Então eles também têm que olhar para ti como um parceiro. Há vezes, eu, por exemplo, já recebi material sem PO, sem encomenda nenhuma, sem nada, sem pagar, já recebi material assim, já fui levantar, já mandei levantar sem pagar, sem nada, porque o fornecedor simplesmente me conhece, né? E conhece a empresa, obviamente, e aceitou quebrar o galho, né? E dar o suporte. Então, é importante nós termos esse tipo de capacidade de construir uma relação com o nosso fornecedor e lhe colocar numa posição de nosso parceiro. Isso é muito importante. E saber que nós estamos ali para trabalhar e nós representamos uma empresa. Não somos nós, somos uma empresa. Ótimo. Parabéns, Marta. Obrigado à plateia. Olha, estou um pouquinho, como é que diz? Emotivado. Estou um pouquinho Fico emocionado, mas foi muito bom. Olha, alguém está aqui a me mandar mensagem. Já acabou, já acabou, já acabou, já acabou. Mas é mesmo 1h30. Vamos trabalhar com 1h30, vamos trabalhar nesse tempo. A Kércia esteve ali desde o primeiro minuto, ok? O Serafim. Olavo não, Daniel, pode pôr, por favor, o flyer do Serafim. Serafim vai ser o nosso próximo convidado. O Gero Antunes, que acredito que também esteve na primeira edição, acho que esteve na primeira, é uma honra tê-lo aqui na segunda. É um projeto que é mesmo para andar, pá, quero mesmo muito com todos. Já viram que abrimos espaço para atividades extra, falamos da corrida, falamos de outros eventos. Então, é mesmo para nós, nossos engenheiros, mas pessoas que querem conhecer e têm vivência nas obras. Ao Elton, que foi o nosso primeiro convidado, que aceitou receber o convite, sem saber o que é, como é que era, não viu, não conhecia nenhuma experiência, mas aceitou. Muito obrigado mesmo ao Elton. Vai estar sempre na memória do Conversas de Obras, é o primeiro, e faz toda a diferença. O Elton também aceitou o desafio sem saber como é que era, como é que seria, e a todos que estão cá, o Nunes, olha, o Nunes estava a me insistir, bué, para dar o IBAN dele, porque hoje é aniversário dele. Epá, Nunes, coloca só já o IBAN ali no chat, porque epá, o projeto não é para IBANs, né? Mas o Nunes hoje é aniversário dele, está de parabéns, esteve conosco nesse momento, acredito que está à espera só de terminar o evento para soprar a vela, mas aguentou aqui conosco. Já tens o brinde que nós falamos na primeira edição, não é? Tu e a Geronice. No entanto, te colocar ali o IBAN e quem quiser mandar uns trocos, Gero tem mesmo bué de dinheiro, aqui tem bué de gente que tem dinheiro, Gero Alfredo, uma Biala, o Cadete, então, aí. O Elton já nos falou, o Olavo é diretor de obra lá no Sonho, ele é pai grande no Sonho. Então, pessoal, o programa é assim, o programa é aberto, é à vontade, é mesmo para nós sentirmos em casa, sentirmos que estamos aqui, e muito obrigado. Temos ali, temos ali o, temos ali o YouTube, quem quiser depois repetir a edição, ver,
rever, aprender mais alguma coisa, teremos o YouTube aí, já temos a primeira edição com o Engenheiro Elton, essa também vai estar no YouTube, vai estar lá. Vão lá, pessoal, deem um like, deem uma mensagem, deem-nos aquela força para então nós podermos continuar e ser realmente uma marca presente, conversas de obra, estudante e engenheiro. Engenheira Marta, a última palavra é sua, depois de tu falares, vamos fechar a sala. Quem quiser ficar para ficar no bate-papo, ok. Mas Marta, tens a palavra. Eu quero agradecer a todos pela presença. Quero aproveitar para deixar uma mensagem aqui a todos os participantes. Eu sou angolana e estudei sempre em Angola. E eu quero vos dizer, principalmente aos estudantes, que é possível, sim, é possível nós sairmos do bairro e conseguirmos atingir os nossos objetivos. É possível nós também trabalharmos em boas empresas e termos bons empregos. E sim, é possível. E eu sou uma experiência viva disso. Eu muitas vezes, está aqui os meus colegas, os meus amigos, Elton, Watson, muitas vezes eu lhes dizia que eu queria mais, eu investi nisso. Outra coisa que eu queria dizer, eu consegui esse emprego através do LinkedIn e a oportunidade estava lá e eu apliquei para a vaga. E para vos dizer que invistam na vossa formação, invistam em vocês, não esperem que as empresas invistam em vocês, façam vocês por vocês. E muito obrigada, é uma honra estar aqui. Obrigada, Watson, obrigada, Daniel, obrigada à iniciativa do Conversas de Obra e agradeço também o engenheiro Elton, que foi o primeiro a abrir aqui as portas, né? Foi o primeiro convidado. Muito obrigada a todos. É uma honra estar aqui. Obrigada.